Então, é uma grande alegria, né, começar aí o nosso treinamento e gostaria de dar as boas-vindas ao professor Rodrigo Moreira, que gentilmente, né, está aí nos oferecendo esse treinamento. E para nós será muito importante, porque o que a gente tem pensado é que, para o nosso congresso, a gente tem que caprichar no conteúdo e caprichar também na forma, né? Então, é muito importante que a gente não só tenha um conteúdo, e a gente tem, né, muito adequado para oferecer, mas que a gente saiba como transmitir de forma à altura, né, dessa pedagogia maravilhosa que a gente está aprendendo a trabalhar com ela, que a gente possa transmitir nessa mesma altura. E hoje eu estava fazendo aí as contas, né, de quantos dias faltam para o nosso congresso. E faltam 250 dias, né? Que a gente possa, então, dar início a uma nova etapa e que nela, né, esteja também todo esse empenho para que a gente possa transmitir de forma adequada aquilo que a gente está aprendendo com Gonzales Pecó, né? Então, eu passo aí a palavra para o Rodrigo, que a gente possa, Rodrigo, assim, desfrutar bastante desse seu treinamento, tá bom? Ok. Eu vou pedir a gentileza de não compartilhar a tela por enquanto, não. Aí depois a gente começa com uma depois dessa, tá bom? Ótimo. Então tá. Liara, muito obrigado pela oportunidade, agradeço em nome aqui do meu Instituto, né, Brasileiro de Oratória. Eu estou me sentindo muito honrado com essa oportunidade de colaborar com um evento assim histórico, né, para a pedagogia logosófica no mundo, né, que é um congresso internacional, e compartilhar com vocês o meu conhecimento, a minha experiência de oratória durante os 25 anos de fonoaudiólogo que eu tenho. Eu comecei a minha trajetória profissional trabalhando de branco numa clínica médica de otorrinos. Eu era um dos fonoaudiólogos da clínica e percebendo que eu poderia oferecer algo mais do que uma boa dicção e uma boa voz para os meus pacientes, eu estudei oratória, comprei todos os livros do mercado, fiquei 2 anos, né, debruçado nesses livros e pensando como que eu poderia ensinar os meus alunos, os meus pacientes a falar melhor. E eu montei o meu curso, isso há 20 anos. E em 2017, eu criei o IBRO, Instituto Brasileiro de Oratória, onde eu desenvolvo, eu estou aqui na sede, em Belo Horizonte, eu recebo aqui 9 alunos e também faço mentorias individuais de oratória. E também vou nas empresas, né, ministro treinamentos. Afinal de contas, a comunicação é uma habilidade essencial, uma ferramenta de trabalho, ainda mais para nós, né? Vou falar nós, né, educadores, que estamos ali com um grupo de pessoas na nossa frente, nós temos que compartilhar o nosso conhecimento, ajudar essas pessoas a serem melhores. E a ferramenta de trabalho nossa é a oratória, é a comunicação, através da qual nós transmitimos o nosso conhecimento. Então, o meu trabalho como fonoaudiólogo, hoje em dia, ele é totalmente voltado para o ensino do falar melhor. E eu, nesse workshop que eu estou honrosamente coordenando, eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês a essência da oratória, né? A essência de tudo que eu tenho estudado. E, assim, o que eu apresentar aqui de teoria vai ser uma teoria altamente aplicável. Eu tenho certeza que vocês, hoje à tarde ou depois desse evento aqui, se forem falar, vocês já vão utilizar as técnicas que eu vou ensinar. E eu quero dividir esse nosso workshop em 2 momentos. Aí eu peço a gentileza da Liara projetar para mim o segundo slide depois daquele que foi mostrado. Eu quero fazer o seguinte, a primeira parte, eu quero que seja expositiva,
Então, eu vou levantar o assunto da oratória de forma bem objetiva, sintética, assertiva, e depois eu vou pedir para vocês já irem elaborando as perguntas para mim, porque de 10 às 11 vai ser bate-papo. Pode ser? Eu vou abrir a palavra e vocês vão conversar comigo, tirar as dúvidas, não só dentro do aspecto da oratória em si, da expressão corporal, mas também da fonoaudiologia. Eu tenho certeza que algum professor vai me perguntar, professor Rodrigo, como é que faz para cuidar da minha voz? Então, essa já é uma pergunta que eu quero que alguém me faça, tá? Lá na segunda etapa. A primeira etapa, então, eu vou levantar o assunto, eu peço a gentileza de vocês ficarem atentos, né? Atentas, e aí depois a gente faz o bate-papo. Então, vamos em frente. Passa o próximo slide, por gentileza, Leara. Não, nós vamos colocar lá no final. Quer ver? Pega os slides todos, vai lá numa parte. É bem para frente. Se eu fosse você, eu tirava essa parte aí. Aí, ó, eu quero falar desse slide aí primeiro. Vamos falar desse slide aí. Pode passar ele todo, completo. Até uma seta que aparece ali embaixo. Isso, obrigado. Olha só. Vamos falar desse slide aí primeiro, que são os elementos da comunicação. Agora, eu sou um emissor, olha aí do lado esquerdo da tela. O emissor está codificando a mensagem, que é essa bolinha aí do meio, por meio do canal oral, porque existe também expressão escrita, mas agora o objetivo é oral. E você, receptor, está decodificando a minha mensagem. Qual que é o objetivo de um bom processo comunicativo? Que ele aconteça sem aquela seta vermelha, aquele raio vermelho lá em cima, que são os ruídos e as barreiras. Para quê? Para que o receptor dê um feedback verde para o emissor. Então, o que caracteriza um feedback verde? É o seu interlocutor entender a sua mensagem, sem muita dificuldade. Mas, para isso, você, emissor, tem que pensar, tem que elaborar o seu raciocínio antes de falar e treinar o desenvolvimento desse raciocínio. Oratória não é só expressão corporal, não. Tanto que nós vamos falar mais para frente sobre como que nós elaboramos um raciocínio de forma assertiva, com início, meio e fim, durante uma expressão oral. Então, é importante ficar atento a isso. O que é o feedback vermelho? O feedback vermelho é aquele no qual a pessoa não entendeu a sua mensagem. Não entendeu. Então, você tem uma objeção. Aí você tem que tratar essa objeção. E quem vende bem, porque quando eu falo vender aqui, a venda está no sentido assim, de apresentar um produto, um serviço ou uma ideia. O que vocês vão apresentar no Congresso Internacional da Pedagogia Logosófica? Vocês vão apresentar uma ideia, não é isso? Essa ideia tem que ser apresentada da forma mais clara possível, olha a mensagem aí, para que o seu receptor consiga decodificar bem. Então, o objetivo é esse. Aí, os ruídos do emissor. Ter uma voz adequada, né? Exercícios vocais, uma dicção clara. Porque se eu falar desse jeito aqui, não dá você entender o que eu estou falando. Olha, quer dizer, não é que eu vou falar, olha. Então, tem que você vai deixar o pouco. Uma voz anasalada também não é muito agradável, né? Ou uma voz infantilizada. Então, trabalhar a voz, a fala. Tem uma coisa muito importante, turma, que é o seguinte: a oratória não é ensinada na América do Sul. Então, o brasileiro sul-americano ele não é ensinado a falar melhor durante a sua vida acadêmica, seja ela em nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Eu recebo alunos aqui no meu instituto em nível de pós-doutorado e eles nunca assistiram uma palestra sobre oratória, estão dando aula. Estão dando aula. Assim, você assim, bem explícito aqui, vocês vão te concordar comigo na segunda parte, por favor, fale o que vocês pensem. Mas, assim, por que existe uma aula ruim? O que justifica uma aula ser ruim? Não é problema de conhecimento, porque se você vai aplicar um teste naquele professor, ele vai tirar nota máxima no teste. Então, o que caracteriza uma aula ruim, uma aula que não é agradável, são aspectos de forma, de expressão do conteúdo.
E isso tem um nome de oratória. Então, o professor, o comunicador, ele tem que ser treinado, é ferramenta de trabalho. Agora, a educação sul-americana brasileira clássica não treina. Você vê como é que nós estamos aí num dilema? Ou seja, nós temos que aprender a falar melhor, mas não temos acesso a esse treinamento durante a nossa formação acadêmica e profissional. Ok, mas existem workshops iguais a esse para poder despertar em vocês o interesse por essa capacitação. Passa o próximo slide, por gentileza, Liara. Olha só os 3 pilares da comunicação. Pode colocar ali todo, por favor. 1, 2, 3, olha lá, mais um clique. Obrigado. Olha só, forma, conteúdo e público. Forma é comunicação mesmo, né? Que nós vamos aprofundar ainda mais. Expressão corporal, desenvolvimento de raciocínio, controle das emoções no momento de falar. Vocês vão concordar comigo também que oratória é um esporte radical, não é? Às vezes dá vontade de não ir lá na frente, mas às vezes tem que ir, você precisa de uma ajuda, né? Às vezes dá um friozinho na barriga, não dá? Isso está parecendo saltar de paraquedas, hein? Então, oratória é esporte radical, controlar as emoções. Eu tenho uma aula só sobre isso, né? Onde eu apresento toda a parte do que gira em torno do nervosismo. E falo de neurociência também. Fica a dica aí para a gente trabalhar isso no futuro. Tá? Então, forma é isso: expressão corporal, desenvolvimento de raciocínio e controle das emoções ao falar. E aí depois vem o conteúdo. Eu tenho o meu, você tem o seu. Então, o meu conteúdo, vocês estão vendo aqui qual que é: oratória, expressão verbal, fonoaudiologia. O de vocês, logicamente, está dentro da especialidade que vocês desenvolvem no dia a dia. E nós temos que adaptar a forma e o conteúdo à capacidade de entendimento do público. Uma pergunta, cuidado com a primeira resposta que vem à mente. Nós podemos utilizar termos técnicos para um público que não é técnico? Quando eu pergunto isso na aula, eu recebo geralmente um coral. Não. E aí eu pergunto assim, alguém pensa diferente? Aí um aluno fala assim, pode, desde que você explique. Então é interessante isso, porque quando você fala o termo técnico, isso mostra a sua capacitação naquela área. Como que você identifica um cientista? Através da linguagem que ele utiliza, na expressão do seu pensamento. Então, é importante, sim, usar termos técnicos, mas se você, analisando o seu público, perceber que ele não entende do seu termo técnico, fez aquela famosa fisionomia de interrogação, você explica no popular. E, na dúvida, explique. Na dúvida, explique. Agora, você está no congresso, todos ali entendem o seu conteúdo. Vamos supor que seja um congresso médico. Todos ali são médicos. Eu não vou explicar o que é uma anamnese. Eu não vou explicar o que é um diagnóstico, um prognóstico. Não preciso explicar. Eu ofendo o público até, né? Eles não vão gostar de ouvir essa minha explicação. Então, analisar o público é fundamental. Eu vou indicar para vocês aqui, no final do nosso workshop, os melhores livros que vocês podem ler. Aliás, um está aqui na minha frente. Olha só esse livro aqui. Está vendo A Arte de Falar em Público? É o melhor livro que eu já li de oratória. Esse livro aqui, ele dedica um capítulo inteiro. O nome do capítulo é Analisando o Público. Eu recomendo vocês acessarem depois aí na internet e comprar o livro. Você sabe que o livro, eu não vou falar o preço, não, porque o problema do livro não é comprar ele. Qual que é o problema do livro? É ler, interpretar e praticar o conteúdo na vida. Essa que é a questão, né, do livro. Porque esse livro aqui, gente, R$ 72,00, melhor livro do mundo, veio lá dos Estados Unidos, professor Stefan Lucas, onde a oratória é ensinada desde os 12 anos de idade. Imagine você, adolescente, aprendendo o que você vai aprender aqui hoje. Depois no ensino médio e depois no primeiro período de qualquer curso superior. Pois é. E aqui no Brasil, na América do Sul, é o que nós estamos vivendo, provavelmente aqui agora, né? A oratória aparece na sua vida em nível de pós-graduação, num evento semelhante a esse. Mas estamos em desenvolvimento, vamos chegar lá.
Então, é importante prestar atenção nesse detalhe. Outra questão desse slide aí são esses 3 tópicos que aparecem na parte inferior direita do slide. O ser humano ele é complexo, não é? Ou nós somos simples? O ser humano é complexo. Então, existem fatores psicoemocionais e socioculturais que impactam no processo comunicativo. A mesma frase que você fala, uma pessoa ri e a outra chora. Por quê? Por causa da história de vida daquela pessoa com aquela frase. E nem todo ambiente, cenário, contexto, ambiente, situação é propício para o desenvolvimento de alguns assuntos. Então, olha como é que a comunicação é complexa. Você tem que pensar mesmo se é oportuno falar aquilo naquele momento. E saber que existem fatores psicoemocionais e socioculturais que vão impactar. Agora, eu criei uma expressão que chama oratória laica. O que é um Estado laico? Por exemplo, se você sair aí agora e for no SUS, você será atendido ou atendida, independente do seu time de futebol, do seu partido político ou da religião que você frequenta. Então, assim, não interessa. O Estado é laico, ele respeita a diversidade. Então, assim, oratória laica. O que é isso? É você falar sem desrespeitar ninguém, ficar atento às suas palavras para você não ofender uma parte daquele público que está te ouvindo. Eu, como comunicador profissional, eu fico muito atento a isso, a ter essa oratória laica. Ô, Liara, fecha o slide, por favor, porque agora nós vamos precisar ir lá na frente. Eu vou te pedir a gentileza de você ir lá no meu WhatsApp, que eu te mandei. Olha a imagem lá que eu te mandei. Tem lá o trecho onde nós estamos trabalhando no slide. Aí, nesse conteúdo que você abriu, tem uma parte... É mais no final desse conteúdo que você abriu que tem isso. Eu quero que você abra um slide para mim que chama assim, assimilando o conteúdo. São pessoas estudando, escrito lá em cima no slide, assim, assimilando o conteúdo. Enquanto isso, turma, enquanto a Liara acha ali, alguém que já quer me fazer alguma pergunta sobre esse... Vou abrir aqui uma exceção, né, de um espaço de tempo, sobre tudo que eu já falei até agora, né, sobre o processo comunicativo, os 3 pilares da comunicação, forma, conteúdo, público, tudo isso que eu falei até agora, sobre a própria oratória. Alguém quer trazer alguma pergunta, algum comentário? Assim, eu quero fazer algo bem interativo. Como eu estou falando com um grupo de educadores, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Vocês sabem, né, quando o professor abre para perguntas, que a gente fica aqui na torcida para alguém ajudar a gente. Alguma pergunta, professor, algum comentário até agora? Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Opa, quem que é? Professor Adriano, tudo bem? Opa, tudo bem, professor Adriano? Tudo jóia. A pergunta que eu tenho é direcionada lá na Cidade Nova, né? É direcionada à questão do público-alvo, né? Se você dá algumas estratégias quando a gente for apresentar para um público que é um público que você não tem conhecimento, porque quando você vai apresentar para um público que você já conhece, né? E nós como educadores a gente sabe que linguagem é identidade, né? Assim, você acaba confiando naquilo em quem você entende. Então nós acabamos adequando a nossa linguagem ao público que a gente, né, a quem a gente se refere. Mas quando você não tem conhecimento desse público, é usar uma linguagem mais formal, mais informal, tentar traçar algum perfil, ter algum perfil básico que eu possa traçar para poder dialogar com esse público que eu não conheço? Ok. O Adriano, muito obrigado pela sua participação. O Adriano é professor de português da Unidade Cidade Nova, aqui em Belo Horizonte. Lá eu tenho a oportunidade também de dar aula de ética para o 6º ano. Então, nós encontramos lá nos corredores na sexta-feira, né, Adriano? E o Adriano é professor de português. Português, oratória, andam de mãos dadas, né? Aliás, professor, eu vou falar sobre essa sua questão, mas teve uma época que eu escrevi alguns artigos que eu entreguei para um professor de português corrigir para mim. E ele me apresentou o artigo com tanto de aspectos a serem corrigidos, e eu contratei esse professor para me dar aula de português.
E aí isso melhorou a minha linguagem oral também. Então, isso é uma estratégia interessante, viu? Quem quiser fazer isso, porque às vezes há uma tendência de ficar preocupado em fazer curso de inglês, espanhol, alemão, mandarim, francês, e não faz curso de português, que é a nossa língua que nós utilizamos grande parte do tempo. Então, Adriano, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que fazer curso de português mesmo. Eu tenho que saber falar português bem. Então, assim, eu valorizo muito o seu trabalho, tá? Outro trabalho que eu valorizo demais é o trabalho do jornalista, porque eu trabalho com a forma, o jornalista trabalha com conteúdo. Imagina se juntar um jornalista, um professor de português, eu como fonoaudiólogo e um advogado, para ver se o que eu estou falando está dentro da lei. É possível ser realizado de acordo com a legislação. É uma equipe, não é? Para poder trabalhar o conteúdo. Ok, Julieta, Adriano, então parabéns. Opa, pois não, Liara. Julieta está perguntando, tá querendo fazer uma pergunta? Daqui a pouquinho. Obrigado. Deixa eu só falar com o Adriano aqui, que eu vou entrar na pergunta dele. Adriano, existe uma coisa que chama briefing. Isso vem do mundo do jornalismo. Tem até um verbo, foi criado o verbo briefar. O que é isso? É você conversar com a pessoa que te convidou para fazer o evento, a palestra no evento, a aula. Então, faz parte do briefing de todo comunicador profissional perguntar para quem eu vou falar, quem é o meu público. Eu perguntei isso para a Liara, né, Liara? Eu mandei um WhatsApp ontem para ela, falei, Liara, o público são educadores, professores, né, pessoal da parte técnica, Liara, isso. Então, eu tenho que saber para quem que eu estou falando. É possível, viu, Adriano, mapear isso antes, mas vamos supor que aconteceu e não dá para saber. Eu recomendo você fazer uma linguagem mista, ou seja, utilize termos técnicos, mostre o seu conhecimento, mostre que você é professor de português na sua linguagem e traduza algumas expressões que você sabe que são mais complexas, traduz no popular. Agora, chega mais cedo no local do evento, Adriano, e faz aquele mapeamento do público. Se não teve briefing, faz um briefing ali minutos antes da apresentação. Ok, Adriano? Fala um joia aí para mim, ou senão a réplica. Então tá joia, professor. Obrigado. Então tá bom. Qualquer coisa a gente conversa mais lá nos corredores lá do colégio. Combinado. Obrigado. A Julieta quer conversar comigo? É a questão da comunicação, Rodrigo, que você trouxe aí, né? Oral e escrita. Na minha realidade, né? Eu já fiz aula com você, nós já fizemos o curso, o gestual e a fisionomia, né? Eu vivi essa comunicação, eu estava lá vivendo uma experiência dentro de uma palestra que eu fui dar a respeito do meu livro e deu algo errado. E eu queria manter, né, como diz, né, a alegria, assim, a postura, que tudo ia dar. Aí o pessoal, assim, olhando lá, falou assim, eu acho que está dando alguma coisa aí, né? Não está indo para frente. Aí eu falei assim, não, mas eu não estou falando nada, né? Aí o pessoal, não, nossa, como diz, né? Já estou vendo na sua fisionomia, nos seus gestos aí, que o negócio não está indo bem. Então, eu vejo também nessa comunicação a parte do corpo, né? A comunicação Sim. gestual, fisionômica. No meu caso, isso acontece muito, né? Tem hora que eu tenho que segurar, né? Para poder o outro não ver o que pode estar dando de certo, né? Euforia, ou mesmo que não está indo bem. Então, é algo interessante dentro dessa comunicação, né? O gesto e a fisionomia. Isso mesmo, Julieta. Muito obrigado pela participação. Ou seja, o corpo fala, né? Se você entrar em qualquer livraria aí da sua cidade, você vai ver que tem vários livros sobre isso. O corpo fala, linguagem corporal. E eu tenho muitos alunos que falam isso para mim, sabe, Julieta? Fala assim, professor Rodrigo, eu sou muito transparente com a minha fisionomia, então eu tenho que fazer um esforço realmente de ser uma pessoa assim, que fala e às vezes ela fala que tem que ficar atento à fisionomia, porque às vezes ela fala uma coisa e a fisionomia diz outra. Agora, qual que é a grande busca? É a gente ser único, né? Ser único. Realmente, o que eu penso, a minha fisionomia, ela acompanha. E eu tenho que estar seguro do que eu penso ali. Porque realmente deu problema. Aliás, a Julieta trouxe uma questão interessante,
que é essa questão dos imprevistos tecnológicos. Hoje mesmo eu tive um imprevisto aqui, eu liguei meu computador e resolveu não ligar. E aí eu contei com a ajuda da Liara, está projetando meus slides. Então, plano A, plano B, plano C, chega mais cedo, né? Nós combinamos às 9 horas, eu cheguei aqui às 8h20. E aí eu tive tempo de resolver os imprevistos. Se não acontecer, ótimo, ótimo. Vai tomar o seu cafezinho enquanto chega a hora. Mas eu não pude tomar o meu cafezinho porque eu estava resolvendo o imprevisto. Então, é isso mesmo, viu, Julieta? Você tem toda a razão e, no fundo, continue sendo essa pessoa transparente que você é, oportunamente, tá bom? Vamos juntos. Vamos lá para o próximo slide. Primeiro passo, turma, assimilar o conteúdo, né? Estudar. Estudar. Não tem jeito. Depois você vai trabalhar a sua forma de falar. Ou seja, mais um clique, por favor, controlando o seu corpo e o seu raciocínio. Próximo slide, quais são as técnicas de expressão corporal? Variação de voz e fala, contato visual, gesto e movimento e postura. Agora vamos um por um, hein? Olha só, variação de voz e fala. Qual que é o segredo? O segredo é não ser monótono. Imagine eu fazendo essa apresentação para você aqui agora com esse tom de voz o tempo todo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse treinamento de comunicação. Meu nome é Rodrigo Moreira e eu vou ter a oportunidade, estou muito feliz de coordenar essa atividade para vocês e eu fico falando o tempo todo nesse tom. Gente, imagine isso aqui depois de um almoço de sexta-feira que você comeu uma feijoada. E aí você senta num auditório confortável, ar-condicionado, aí o palestrante ainda apaga a luz do auditório para mostrar melhor o slide. Gente, você tem ambiente melhor para você dormir? Não tem. Né? Você ainda está com o estômago cheio. Olha só, tem que variar a voz. Como que treina a variação de voz e fala? Leitura em voz alta. Então, você treina, pega, por exemplo, um verso de um livro, lê o verso do livro como se você fosse vender aquele livro no rádio. E aí você faz a leitura. Por exemplo, falar em público assusta muita gente. Parece um talento distante de boa parte das pessoas. Eu estou fazendo um esforço aqui de variar minha voz. Então, leitura em voz alta. Esse é o segredo, até para trabalhar a dicção, trabalhar a sua expressão corporal, verbal e, principalmente, vocal. Isso é um recurso vocal. E o comunicador que varia a voz, ele demonstra o quê? Entusiasmo na sua comunicação. E isso prende a atenção. Vocês viram a participação da Julieta aí? A Julieta, eu conheço ela, foi minha aluna. Ela é uma pessoa assim, naturalmente entusiasmada, né, Julieta? Então, ela sabe disso, e quando ela fala, ela transmite isso. E muitas que estão me ouvindo aqui sabem que são também. Sabem. Então, isso é uma coisa, é algo positivo na sua comunicação. Porque nós, seres humanos, assim, vamos assumir aqui que a gente tem coisa boa e coisa ruim, né? Então, o que a gente tem de ruim, a gente vai melhorando aos poucos com o nosso esforço. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com o que a gente tem de bom. O que a gente tem de bom, a gente deixa aparecer, aperfeiçoa, sem ficar arrogante, vaidoso e metido, né, gente? Então, ficar atento, tá? Porque eu tenho um aluno que chega aqui na minha frente e fala assim, professor Rodrigo, eu quero ser o melhor comunicador da minha turma. Aí eu falo com ele, cuidado, porque eu vou te ensinar a falar melhor e você não pode ficar, não é, arrogante, metido e vaidoso. Senão você dá aquele famoso tiro no pé. Então, você tem que continuar sendo uma pessoa simples, humilde, acessível, gente boa. Eu faço essa reflexão com o meu aluno, tá? Então, vamos em frente lá no nosso slide. Variação de voz e fala é fundamental. Eu estou ministrando esse workshop aqui para vocês, olha só, falando mais para alto, mais para rápido e também colocando energia, entusiasmo, interesse em compartilhar o meu conhecimento. Ou seja, não estou sendo monótono. Tem algo muito poderoso na variação de voz e fala, que é o silêncio. Professor Rodrigo. Olha que interessante, eu fiz o silêncio, perdi a palavra. Isso é um risco que a gente corre. Não tem problema, não. Ficou o teste aqui. Ficou o teste.
Não tem problema, pode participar, mas é interessante quando você faz o silêncio, como é que você provoca o quê? A reflexão e, às vezes, até a participação do auditório. Por isso é que, em alguns eventos, já vou te passar a palavra, em alguns eventos, o palestrante, vamos supor, tem lá 300 pessoas na minha frente, ele combina isso, ele fala, eu vou fazer primeiro uma parte expositiva, depois eu abro para as perguntas. Então, isso permite que ele faça o silêncio sem ser interrompido. Ok, mas aqui, como eu já abri essa sessão e eu gosto de conversar com vocês, eu arrisquei, fiz o silêncio e agora vou receber uma pergunta aqui. Qual que é seu nome? Edivane. Pois não, Edivane. Me conta um pouco, você dá aula onde, qual unidade, de onde você está falando? Eu trabalho no Colégio Logosófico de Florianópolis. Trabalhamos com o primeiro ano. A minha aula pergunta, de quê, Edivane? é a parte da pedagogia. A gente trabalha todas as matérias na sala, exceto as de inglês, enfim, as matérias anexas, nós temos professores especialistas. Nós trabalhamos a outra parte, ciências, matemática, português, enfim, nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte, antigamente, quando eu falava em público, que eu precisava falar algo, eu estudava o assunto, como o senhor mencionou antes, e eu fazia tópicos, porque eu achava que não era legal ficar lendo. E eu não conseguia, e até hoje eu não consigo muito bem, ler e olhar para o público. Acabo que me perdendo. Na fundação, a gente aprendeu a escrever tudo o que a gente vai falar, até para a gente não se perder, não se estender demais, a gente tem sempre o tempo estimado da fala. Então, o que o senhor aconselha melhor fazer? Treinar melhor essa leitura na hora de ler, ou estudar mais e manter os tópicos para falar de uma forma mais espontânea? Então, nesse sentido, qual é a melhor forma? Sim. É Edivânia, né? Sim, Edivane. Edivane. Edivane, essa sua pergunta está dentro de um tópico que chama formas de apresentação. Existem 4 tipos de formas de apresentação: fala espontânea planejada, fala memorizada, improviso e leitura profissional. Então, qual que é a melhor delas? É a fala espontânea planejada, que é a que você está se esforçando para fazer. E aí, olha o segredo, eu vou fazer uma sequência aqui, fique à vontade até para anotar aí. Olha só como que treina uma fala espontânea planejada, que é a melhor forma de apresentação que tem, porque o público sente que você está conversando com ele. Então, o primeiro passo foi o que você falou. Escreve o que você pretende falar. Parágrafos curtos. Dê um título para cada parágrafo. Memorize o título. Grave no seu celular você falando o que você escreveu, sem olhar para o texto. Sem olhar para o texto. Fala espontânea aqui no celular. E depois você compara o que você gravou com o que você escreveu. Se combinar, você está cada vez mais preparada para fazer uma fala espontânea. Aí você repete isso umas 5 vezes no mínimo, hein? Memoriza o título, grava, fala espontânea, compara o conteúdo que você gravou. Não tem que ser igual ao que você escreveu, não. É o conteúdo. As palavras vão ser diferentes. Aí depois você pode até refinar um pouco mais as palavras, ok. Mas, a princípio, eu estou preocupado com o conteúdo. Combinou o que você gravou com o que você escreveu? Ótimo. Continue assim que você vai ficando cada vez melhor para falar de forma espontânea. Então, viu como é que funciona, Edivane? Então, treina isso. Agora, a leitura, eu vou pegar a minha apostila aqui para mostrar para vocês como é que funciona a leitura. Olha só. Aliás, a minha apostila, eu conversei com a Liara, a minha apostila, eu vou compartilhar ela com vocês, tá? De cortesia. Vocês vão receber a minha apostila, 72 páginas que eu fui escrevendo durante essa minha trajetória. Ela muda, né? Todo mês ela muda, porque a gente vai estudando, né, turma? Eu estou sempre estudando aqui oratório. Na página 32 da apostila tem um texto.
Dá uma olhada nesse texto aqui. Olha só, eu circulei algumas partes do texto e negritei outras. Negrito com sublinhado. O que está circulado no texto, eu vou memorizar para tirar o olho do papel e sustentar o olhar no público. O que está negritado e sublinhado, eu vou gesticular. Então, o texto foi preparado para ser lido. E eu vou colocar emoção no meu texto. Olha só, vou fazer a leitura aqui agora. Me acompanhe. Escolha bem o assunto. Eu decorei bem o assunto, está até circulado aqui no texto, ó, bem o assunto, e olhei aqui para a tribuna que está aqui. Aliás, eu vou ensinar vocês a usar a tribuna daqui a pouco. Olhei para a tribuna. Vou agora para o primeiro parágrafo. Ó. Vale a pena gastar um pouco a massa cinzenta para escolher bem o assunto a ser apresentado. Eu decorei, memória mesmo, o assunto a ser apresentado e olhei lá para a cafeteira. Na primeira olhada, eu não olhei para a tribuna, agora eu olhei para a cafeteira e sustentei o olhar nela. E essa cafeteira, amanhã, pode ser um bloco de pessoas me ouvindo, no auditório. E aí eu treino a minha leitura. Agora, olha só, o próximo parágrafo tá negritado aqui no todos e está negritado aqui, sublinhado no você. Eu vou gesticular, hein? E vou olhar aqui, ó, desse processo criativo. Presta atenção. O bom resultado de todos os demais requisitos para que você se desempenhe bem dependerá desse processo criativo. Olhei para o interruptor de luz agora. Só para ele. Ó, tribuna, cafeteira, interruptor de luz. E aí eu volto para o texto. Percebeu, Edivane? Tem técnica, Edivane, de leitura em público. E você podia ter aprendido isso lá no ensino fundamental. Olha que beleza. Ensino médio, primeiro período da faculdade. Você está aprendendo agora. Dá Pois tempo, é. não dá, Edivane? Dá tempo? Dá tempo, sim, nunca é tarde, né? Muito Ô, Edivane, obrigada. posso te dar um presente aqui? Se você Claro. quiser, você vai receber minha apostila, não vai? Se você Quero, sim. quiser gravar você lendo aqui o texto, usando essas técnicas de oratória que eu falei aqui agora, grava aí e me manda o vídeo, que aí eu te dou o feedback. Tá bom. Tá bom? Então tá. Sim, muito obrigada. Aliás, assim, eu vou abrir essa oportunidade para todos que estão me ouvindo. Assim, no meu tempo livre aqui, eu te dou uma força. Se quem quiser experimentar uma leitura profissional com esse texto que vocês vão receber, grava um vídeo, dá 1 minuto. Aí eu vejo aqui e te mando um feedback por áudio, tá bom? Presente aí para todo mundo, hein? Porque meu objetivo aqui é te ajudar mesmo a falar ainda melhor, porque vocês são professoras, educadoras, professores. Provavelmente tem muita gente que está me ouvindo aqui que eu tenho certeza que fala bem já, hein? Então, por isso é que o meu slogan é falar melhor. Às vezes, falar ainda melhor. E o melhor aí tem a ver com a consciência, com você saber as técnicas de oratória e praticá-las para o bem do seu público. Nada melhor do que você ser um bom comunicador e boa comunicadora. Isso é fundamental, gente, para a educação da humanidade, você ter bons comunicadores. Aliás, uma vez eu tive contato com uma reflexão, um grande empresário aqui do Brasil falando, por que será que não ensinam oratória? Será que tem alguém aí, falou assim, que está querendo que a gente não saiba falar? Gente, porque um povo que sabe falar, ele complica quem está no poder, né? Assim, vai ser um público questionador, um público que realmente tem condição de exigir de forma assertiva os seus direitos. Uma melhor administração pública. Então, aí, ó, só para vocês refletirem sobre isso, tá? Né? Rodrigo, Por que a oratória não é ensinada aí, em nível tem médio? outra pergunta? Tem outra pergunta que a gente deixa para depois? Você quer continuar ou pode... Eu vou avançar um pouco mais. Põe na fila aí, por favor, Liara. Vamos voltar Tá naquele bom, Ana, assuntos, espera um gentileza. pouquinho, por favor. Daqui a pouco a gente volta para as perguntas. Ô, pessoal, próximo slide, por favor, Liara. Olha aí você nessa imagem. Desculpa, tá? Peguei uma imagem universal. Pode ser eu também, não tem problema, não. Você está na frente de um auditório. Aperta aí, Liara, 9 vezes. Fundo da esquerda, fundo do meio, fundo da direita.
Meio da esquerda, o ME, meio do meio, meio da direita. Frente da esquerda, frente do meio, frente da direita. O que é certo? Segurar o olhar de 2 a 3 segundos em cada bloco do auditório. Eu não olho para o teto, eu não olho para o chão, eu não olho por cima do ombro, eu olho em direção a um bloco de pessoas que tem naquele auditório enquanto eu desenvolvo meu raciocínio. É treino? É treino. Acabei de conversar com a professora Edivane, como é que treina uma fala espontânea, aí você vai colocar a técnica do timer do olhar. 2, 3 segundos em cada bloco. Quem está logo na sua frente, se você estiver muito próximo do público, sabe aquele aluno da primeira carteira? Aquele bloco ali da primeira fileira? Você tem que trocar de pessoa, porque dá para saber para quem que você está olhando. Agora, do meio para trás, você pode olhar para qualquer pessoa, que todos daquele bloco se sentem olhados. Então, para quem que você olha? Já que você pode olhar para qualquer pessoa, para quem que você olha? Você olha para quem está mais feliz, para quem está mandando uma energia mais positiva para você. Ué. Então, é isso. Uma vez eu perguntei para os meus alunos aqui, vocês já foram em show assim, de grande porte? Sabe, show? Lá no Mineirão, no Maracanã, né? Está tendo Rock in Rio aí, estou vendo aqui nas redes sociais, tem aluno meu que está lá. Ok, vocês já foram em show? Ela, já. Aí eu falei para os meus alunos, você achou que o cantor deu tchau para você? Teve aluno que quase chorou quando eu falei isso, porque ele achou que o cantor tinha dado tchau para ele. Ele estava lá na arquibancada, aí o cantor fez assim para ele, ó. Aí ele foi e fez assim para o cantor. Ele achou que a tchau era para ele. Oh, meu Deus do céu. Próximo slide. Olha lá, ó. Vocês vivem muito isso aí, né? Vivem. Então, conversa ali de mesa, 1,5 metro, 1 metro de distância, olho no olho, ou se não, onde juntariam as sobrancelhas. Chama glabela. A pessoa se sente olhada. Eu prefiro olhar nos olhos, porque eu sigo o que dizem os poetas, que o olhar é a janela da alma. Então, eu olho nos olhos. Aí eu tive um aluno que me perguntou, direito ou esquerdo, professor? Aí eu falei com ele, tanto faz, desde que a pessoa não tenha um problema ocular, né, gente? Vai que a pessoa sofreu um acidente, perdeu o olho esquerdo. Aí ela vai olhar no olho direito, você vai no olho direito dela. Mas assim, a pessoa pode também ter um leve estrabismo, ok. Mas assim, normalmente, de qualquer um dos dois olhos ou na glabela. Ficou muito intenso o olhar? Olha para a caneta, olha para alguma coisa em cima da mesa, igual eu fiz aqui agora, olhei para a minha caneca aqui e voltei. Ó. E se for uma reunião olhar online, igual essa daqui, olhe para a câmera. Esqueça um pouco da sua imagem e olhe para a câmera quando você estiver desenvolvendo um raciocínio. Igual agora, por exemplo, aqui, ó, eu estou olhando para a câmera. E você está se sentindo olhado por mim. Porque eu tenho a minha imagem aqui na tela e eu tenho a imagem de vocês. Mas eu agora estou olhando para a câmera, porque o objetivo é que o meu contato visual encontre o seu, acompanhando o meu raciocínio. Então, e eu trabalho, gente, olha aqui, um braço e um palmo de distância da câmera, tá vendo? Um braço e um palmo para trabalhar essa distância, essa abertura aqui, ó, de imagem. Os fotógrafos chamam de fazer a imagem respirar. Aqui, ó, minha imagem está respirando. E aí o meu gesto aparece, tá vendo aqui? Vou ensinar para vocês a gesticular. Gesticula, e aí tem hora que o meu braço some. E eu posso ficar de frente ou ficar levemente inclinado de lado. Então, são movimentos que você pode ter na frente da câmera também. E olhe para a lente, para a bolinha da câmera, que se for no seu celular ou no computador, está geralmente na parte superior aí do equipamento. Tá? Acha a câmera aí, viu, gente? Quando vocês forem falar. Ok, vamos voltar lá naquele slide. O anterior, por favor, Liara. Olha só, turma, falar algumas coisas aqui só para vocês refletirem, tá? O rapaz aí que está de frente para a gente passou até gel no cabelo, né? Fez barba, escovou o dente, passou desodorante, né, gente? Fez a unha, tá? Tem que ter asseio, né? Asseio, porque o corpo fala, né? Então, por favor, gente, vamos cuidar da imagem aí, tá? O que mais?
A caneta aí combinando com a reunião, né? Uma Bic toda mordida, destruída, sem tampa, não ia combinar com essa reunião. O óculos, sabia que o óculos torna a sua imagem mais velha e mais inteligente? Se eu tirar o óculos aqui, se eu colocar o óculos, eu fico mais inteligente. Ó. Então, o negócio é o seguinte, a gente pode mudar a nossa imagem. Tem uma frase que é uma frase assim, que a gente pode refletir sobre ela. Nem tudo que parece é. E nem tudo que é, parece. Qual que é o ideal? É ser e parecer. Eu gostaria muito, com a evolução da humanidade, que o ser fosse mais importante que o parecer. Mas, por enquanto, infelizmente, o parecer costuma ser mais impactante do que o ser. E qual que é o ideal? Ter os dois. Pensem nisso. Próximo slide, por favor. Ô, turma, eu gostaria tanto que vocês colaborassem comigo aqui, para o bem de vocês. Vocês animariam fazer uma dinâmica de gesto agora? Olha aqui. Liara, para de compartilhar aí, abre a tela e dá para ver todo mundo? Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Parará. Eu queria tanto... Vocês conseguem ficar de pé aí? Olha aqui, ó. Eu vou ficar em pé aqui no meu instituto, ó. Fiquei em pé aqui. Só para a gente treinar o gesto. Muito obrigado, gente. É para o bem de vocês. Fiquem em pé aí. Vocês têm que me ver. Postura de espera masculina, uma mão em cima da outra. As mulheres aguardam. Uma mão em cima da outra na altura do cinto, base aberta na linha do ombro. As mulheres fecham a base e braço machucado. Segura o braço aí. Não é o cotovelo, não. É o antebraço, tá? Não é aqui, não. E nem lá embaixo. É aqui, ó. Tá? Postura de espera feminina, masculina. Existem algumas variações que é quebrando a perna. Você pode quebrar a perna embaixo também, para ficar não tão formal assim. Isso vale para o homem também, colocando a mão no bolso e um pé na frente do outro aqui, apoiando na perna de trás. As mulheres podem quebrar o joelho lá, segurando o braço aqui. Parabéns, gente. Vocês aprendem rápido. Postura de espera, então, masculina e feminina. Vamos lá. Eu vou falar, vocês repetem o que eu vou falar e façam o que eu vou fazer, principalmente com as mãos e com o braço. Combinado? Então, vamos lá. Fechem o áudio aí, por favor, só para não dar um eco aqui. O áudio está fechado? Tá. Obrigado. Dá uma olhadinha aí. Ok, vamos lá, então. Pode manter a câmera aberta e fechar o áudio. Postura de espera masculina e feminina. Masculina, feminina. Vamos lá. Junto comigo. Bom dia a todos. Meu nome é... Ontem, eu não estava aqui. Estou aqui hoje. Volto depois para continuar o meu treinamento com foco, confiança no professor Rodrigo, na tolerância de todos, enquanto eu estou aprendendo a falar melhor. Aproximo uma mão da outra, pode ser o contrário, pode ser de frente, pode ser por cima. Muito obrigado. As mulheres, obrigada. E bom dia a todos. Voltei para a postura de espera. O que aconteceu? Braço e antebraço formando um ângulo de 90 graus, mão aberta. Mão aberta é acolhimento, mão fechada é UFC. Você quer lutar ou você quer acolher? Geralmente é acolhimento. Se o público puder ver a palma da sua mão, melhor ainda, hein? Se o público puder ver a palma da sua mão, melhor ainda. Olha aqui. Eu trabalho geralmente desse jeito aqui, ó. Olha eu dando aula aqui. Braço em 90 graus, mão aberta, flutua. Aproxima de forma discreta, sem cruzar dedo, né, gente? Tá? Aproxima, aproxima, flutua. Aproxima, flutua. E o gesto representativo?
Eu sou eu, você é você, ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Temos que ter foco. Flutua, aproxima. Braço de 90 graus. Obrigado pela participação de vocês. Aqui, e se for falar sentado? Se for falar sentado, uma mão em cima da outra, sem cruzar dedo, tá, gente? É dedo demais aparecendo, questões estéticas envolvidas. Uma mão em cima da outra, uma mão do lado da outra, aqui no antebraço. Olha que legal. Se você estiver usando uma caneta, ok, pode escrever. Você está escrevendo, tem um papel aqui, ó, gesticula com a caneta, aqui. Ó, tá vendo? Ok. Cuidado, viu, gente, para não ficar fazendo barulhinho com a caneta. É um ruído, ó. Malabarismo. Já viu gente que fica fazendo malabarismo com a caneta? Ó, você é boa nisso mesmo, estou vendo aqui. Você tem malabarismo com a caneta. E distrai, gente, distrai o público. O bom comunicador, ele não distrai o seu público. Pelo contrário, ele atrai a atenção do público. Olha só o que eu falei aqui, hein? O bom comunicador não distrai o seu público, ele atrai. E ele atrai como? Usando as técnicas de oratória, um raciocínio interessante, com analogias, metáforas, pequenas histórias. Ó, palavras que geram impacto, verbos poderosos. Você vai descobrir nesse treinamento os segredos de uma boa comunicação. Olha essa frase que eu falei. Você vai descobrir nesse treinamento os segredos de uma boa comunicação. Olha que frase poderosa. Então, saber utilizar palavras também que têm impacto. Ok. Então, treinamos o gesto, tanto em pé quanto sentado. Eu estou aqui no online. Olha eu aqui no online, gente. Um braço e um palmo de distância da câmera. A minha mão aqui, aberta. Ô, gente, abre a mão, tá? Abre a mão. E se o público puder ver a palma da sua mão, melhor ainda. Olha que eu dando um exemplo aqui, ó. Ó. Beleza. Não é toda hora que aparece também, não. Tem hora que ela vai sumir aqui. Viu? Beleza. Outra coisa numa transmissão online, tá vendo essa distância aqui da cabeça até o teto aqui do vídeo? Se puder ser o mínimo possível, melhor. Por quê? Porque aparece mais o seu tronco e dá a chance do gesto aparecer. Ok. Aí, ó, ficou ótimo assim. Pessoal, vamos lá para o outro slide? Para o slide de novo, Liara? Obrigado. Vai lá, ó. Próximo, por favor. Gesto também é fisionomia. Todo bom comunicador é teatral. Nem que seja uma gota de teatro, você tem que ter no copo da sua vida, tá? Para você despertar o interesse desse público. Uma gota, gente, é possível. Eu estou falando aqui com educadores. Vocês estão aí, ó, transpirando em sala de aula igual eu, né? Então, para prender a atenção desses meninos, a gente tem que ter um pouco de teatro. Vocês concordam comigo? E isso vale também lá no congresso que nós vamos realizar, o Congresso Internacional de Pedagogia Local. Se você apresentar e conseguir falar com um certo teatro, você prende mais a atenção do seu público. Tá? E a fisionomia, né? Arregalar olho, franzir testa, sorrir. Vocês conseguem falar sorrindo? Não, eu consigo. Aqui, ó. Agora eu tenho certeza que eu estou falando sorrindo. Tá vendo? Eu faço até clareamento para caprichar no sorriso aqui. Então, assim, agora tem que ser oportuno, né? O sorriso. Tem que ser oportuno. Eu não vou chegar numa reunião de condomínio e falar: pessoal, nós vamos aumentar a taxa de condomínio em 50%. Gente, que alegria é essa? Eu não estou entendendo. Então, faz parte, turma, da comunicação. Faz parte. Próximo slide, por gentileza. Movimento e postura. Olha lá, ó. Dá mais um toquezinho aí, por favor, Liara. Olha lá. Movimento e postura. Gente, eu estou falando sentado aqui agora. Olha só, minhas costas não estão nem encostando na cadeira. Eu estou numa postura aqui de interesse. E olha aqui o meu cotovelo em cima da mesa. Observe.
cotovelo em cima da mesa, levanta o gesto, mão aberta, e aí você desenvolve o assunto aqui. E aí você volta aqui, ó. E aí você aqui, ó, trabalhando aqui, cotovelo em cima da mesa, gesticula, aproxima, que é a aproximação de forma discreta, flutua, cotovelo em cima da mesa, tirei as costas da cadeira. Mostrei mais interesse na conversa. Você pode trabalhar com o cotovelo, tirando as costas da cadeira, ou com o antebraço, aqui no antebraço em cima da mesa. Antebraço ou cotovelo. Jamais esconde a mão debaixo da mesa. Ô, gente, nós vamos ter que voltar lá na época das cavernas, tá? O ser humano, lá nos primórdios, quando você não vê a mão de uma pessoa, você fica com medo dessa pessoa. Eu posso ter uma granada, uma faca, um revólver, uma pedra aqui. Então, sempre que for conversar com alguém, mão aparecendo, mão aparecendo. Não faça isso. Tá? Eu tive um aluno aqui ontem que ele conversou comigo assim, ó, só uma mão que aparecia. Aí eu falei, essa outra mão está debaixo da mesa, por quê? Eu falei, professor, nem percebi, olha como é que melhorou. Melhorou, só dele colocar a outra mão aqui. Então, deixa a mão aparecer. E agora a postura na tribuna. Olha só. Deixa eu pegar minha tribuna aqui. Vocês falam na tribuna, né? A tribuna aqui, ó. Ô, turma, primeiro que a tribuna você tem que dar um pouco de sorte dela combinar com o seu tamanho, né? Porque, às vezes, a tribuna tem uma altura, você é mais baixo ou mais alto. Eu já vi, uma vez só, uma tribuna regulável. Mas era uma tribuna, tipo um pedestal de microfone, uma tribuna muito assim. Não gostei da tribuna, achei ela feia. Eu queria muito que uma tribuna semelhante a essa fosse regulável, porque aí você regula o tamanho da tribuna de acordo com o seu tamanho, para ficar um braço próximo aos 90 graus aqui. Porque se você é muito baixinho ou baixinho, vai acontecer isso, né, turma? Aqui. E se você é muito alto, eu tive um aluno aqui, jogador de basquete, que ele não ficou legal de falar atrás da tribuna. Por quê? Porque para encostar na tribuna, ele tinha que agachar. Então, a tribuna, você tem que dar um pouco de sorte dela realmente combinar com o seu tamanho. Segura aqui embaixo da tribuna, tá? Ah, não. Se você é muito baixa ou baixo, uma vez eu tive uma aluna, sabe o que ela fez? Ela, um dia antes do evento, ela levou um toco de árvore, estava cortando árvore lá na porta da casa dela, e a prefeitura estava serrando a árvore com vários tocos. Ela pediu um toco, levou um dia antes da palestra, colocou o toco aqui, ó, e aí no dia da palestra, ninguém viu isso. No dia da palestra, ela subiu no toco, e aí a altura dela ficou sensacional para a tribuna. Apareceu daqui para cima, braço em 90 graus, com um toco de árvore. Fazer o quê, né? Resolveu o problema. Ok. Postura aqui, segura aqui embaixo na tribuna, tá? Segura aqui embaixo, ó. Encaixa na tribuna sem jogar fliperama, viu? Bater a asa aqui, ó. Se você segurar aqui em cima, parece que você está dirigindo um caminhão. Aqui, pegando onda na praia, né, Jacarezinho? Tribuna não é sofá, tá, gente? Para você ficar escorado na tribuna. Então, elegância atrás da tribuna. Elegância, apoia a mão na lateral, apoia a mão na lateral. Aqui, ó. Apoia, faça as unhas, tá? Porque aparece, ó. Né? Flutua de um lado, flutua do outro, flutua por cima. Porque se você gesticular atrás da tribuna, ainda mais essa tribuna que é elevada, assim, ó, ela é inclinada para cima, ninguém vê o gesto. Olha aqui para vocês verem. Ninguém vê o gesto. Então, você tem que gesticular de um lado, do outro, por cima. Aproxima. E aí você usa as outras técnicas de oratória, né, turma? Olha lá. Contato visual, contato visual, contato visual. Gesto, variação de voz e fala. Postura. Elegante atrás da tribuna. Reto. Tá bom? E outra coisa, a tribuna é uma mesa suspensa. Você pode levar um roteiro aqui, ó. Lembra que a Edivânia conversou comigo, a Edivânia? Que ela falou que às vezes ela pode escrever, pode levar lá o seu escrito com os tópicos, e aí você bate o olho no seu roteiro, que você já treinou em casa a expressão dele, lembra?
E aí você bate o olho e desenvolve o assunto. Uma vez eu fui fazer uma palestra no local, eu precisei levar alguns papéis e a tribuna não tinha isso aqui, ó, um para-papel. Aí eu fiquei fazendo a palestra desse jeito aqui, turma, colocar na mão. Aí eu gesticulava com a outra mão, trocava, gesticulava com a outra. Porque se eu soltasse as duas, o papel corria para baixo aqui. Oh, meu Deus, quem faz tribuna tem que lembrar disso aqui, tá? Ó, apoio de papel embaixo. Tá bom? Vamos lá. Próximo slide lá, Liara, por favor. Bom, deixa eu ver qual que é o próximo. Antes da gente entrar nesse daí, vamos conversar um pouquinho? Alguém aí, qual que era a próxima pergunta, Liara? Era a Ana. Ana, você fala? Ana, por favor. Sim, sim. Ô, Oi, Ana, me Rodrigo. fala de onde você está falando, eu quero saber, quero te conhecer. Você é professora de quê? Professora É a Ana de Carolina, artes. Marcos. É, Deixa eu ver, já cadê me a conhece. imagem da Ana? Ana, te conheço. mas só, né, para todo mundo saber, eu sou professora de artes no Colégio Logosófico, Unidade Cidade Nova. E a minha pergunta é como treinar para melhorar no improviso? Boa, Ana. Olha só, improviso. Primeiro, vamos lá no conceito de improviso. Improviso é a negação da previsão. Improviso. Se você for você foi pega de surpresa. Ana, você foi pega de surpresa para falar de um assunto que você domina. Dá para falar? Dá, com certeza. E se você não domina? Não. Aí sabe Ou o que vai você ficar meio faz? engasgado. Não, você recusa, agradece a oportunidade e indica uma pessoa para falar no seu lugar, que tem condição de falar sobre aquilo. Tá bom? O improviso, você tem que aprender a sequência lógica de um desenvolvimento de raciocínio. Ou seja, alguém me pegou aqui para falar sobre alguma coisa do nada. Eu estou no auditório, professor Rodrigo, você está aí, vem cá, fala para a gente. O que eu vou fazer? Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu chego na frente de um público? De surpresa. Eu cumprimento esse público, não é assim? Bom dia a todos, muito obrigado, Ana, pela oportunidade de eu me apresentar aqui para todos. Aí eu falo de forma breve o que eu vou falar. Meu nome é Rodrigo, eu me apresento. E aí eu finalizo. Como é que eu finalizo? Precisando de ajuda, eu estou à disposição de vocês. Meu Instagram, meu site, meu e-mail é esse. Né? Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom evento. Tá vendo? Então, sabe a sequência lógica de um desenvolvimento do raciocínio? A famosa redação falada, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, né, professor de português Adriano e os demais que estão me ouvindo? Aliás, qual que é a diferença de uma redação escrita para uma falada? A diferença é só o canal. Por isso é que a gente tem que aprender a escrever o que vai falar mesmo e fazer aquilo que eu falei, dar um título para cada parágrafo e treinar a expressão oral dele. Ô, Ana, então Oi? o segredo do improviso é esse. Seja breve, saiba que existe uma sequência lógica e você só vai falar de improviso de assunto que você domina. Se você não dominar, você não aceita. Você agradece e ainda ajuda a pessoa que te convidou a encontrar a pessoa certa para falar. Em síntese, preserve a sua reputação. Você só me vê falando, Ana, de duas coisas: oratória e logosofia. Tá? Fora isso, eu não falo, porque eu não domino. Agora, eu posso dar a minha opinião de forma sintética, mas fazendo essa ressalva que eu não sou especialista no assunto. Abre o jogo. Obrigado, viu, Ana, pela participação. Ok, foi um prazer obrigada. revê-la. Tem alguma pergunta mais aí, Liara? Na sequência, ou podemos avançar? Podemos avançar. Então, vamos. Ô, gente, vamos combinar assim a partir de agora? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Liara vai ver sua mãozinha levantada aí. Para quem não lembra, né? Alt Y, ou se não, vai lá no Reactions. Aí tem lá Raise Hands. Aí a Liara vai ver, tá? E aí a Liara fala, professor, a hora que ela perceber que eu dei uma pausa entre um conteúdo e outro, ela me fala, tem uma pergunta. Viu, Liara? Combinado. Obrigado pela assistência. Nobre. Ô, turma, olha só. Vamos para o próximo slide. Aqui. Vai lá, Liara, mais um toquezinho aí. Olha aí, tem a ver com o que eu conversei com a professora Ana. Pode passar, Liara, o slide todo. Olha lá.
Mais um, só mais um, mais um, mais um. Aí, obrigado. Ô, turma, olha como é que eu organizo geralmente uma apresentação. Eu chego mais cedo, que é o pré-fala. Pré-fala. Aliás, o pré-fala começa, sabe como? Com um convite. Eu recebi o convite da Liara para fazer essa apresentação aqui. Se a gente for olhar no calendário lá, né, Liara? Deve ter mais ou menos uns 2, 3 meses que nós estamos assim, que você me fez um convite. Eu agradeci, aceitei e estou aqui agora. Me preparei para esse momento. Então, pré-fala é fundamental. Esse P aí do pré, você pode colocar como planejamento. Eu chego mais cedo para resolver imprevistos. Eu vejo se eu vou de táxi, de aplicativo, de carona. Tem motorista? Eu aceito. Tem estacionamento? Como é que está a internet, se for online? Felizmente, minha internet aqui está indo bem. Mas eu tive um imprevisto com o meu computador? Ok, plano B. Não deu, plano C. Eu preciso desse tempo no pré-fala. Fazer o briefing, né, professor Adriano? Nós já conversamos aqui. Conversa com quem te convidou, procura saber quem é seu público. Ô, gente, é muita coisa aí que acontece no pré-fala, não é? A maioria aqui são educadores, tem uma expressão quase popular que diz o seguinte, que professor trabalha mais fora do que dentro de sala. Vocês conhecem essa expressão, né? Pois é. Eu demorei 2 anos para montar esse slide para vocês, para estudar o assunto e montar esse curso. Pré-fala. Aí depois eu comecei a falar. Ok. Aí, introdução. Como é que é a introdução? Cumprimento público. Bom dia a todos. Hoje em dia tem um tal do todas, né? Bom dia a todos e a todas. Mas e se eu falar assim, bom dia a todos os seres humanos que estão aqui, aí já resolve o problema. Só que vai ficar um cumprimento mais longo. Eu trabalho assim, ó, bom dia a todos, pronto. Bom dia a todos. Aí eu falo do que eu vou falar. Antes de eu falar do que eu vou falar, eu posso agradecer a oportunidade? Não posso. Agradecer a oportunidade de participar do evento, de palestrar, de fazer esse workshop. Foi o que eu fiz aqui, não sei se vocês vão lembrar, foi lá do início. Agradeci a Liara, agradeci a oportunidade de compartilhar meu conhecimento. Olha só, isso é preparação, vem logo após o cumprimento. E aí eu falo do que eu vou falar, que é o assunto central. Quando eu falo do que eu vou falar, eu preparo esse público para me ouvir. E aí eu combino também como é que vai ser a interação, perguntas e comentários. Eu falei que nós vamos ter um momento maior de interação, aí durante a minha exposição aqui, eu mudei de ideia. Eu falei que eu vi que vocês estavam querendo fazer algumas perguntas durante, e agora eu mudei. Agora, as perguntas, quem quiser levantar a mãozinha, aí pode levantar, que entra na fila. Daqui a pouco eu abro, assim que eu terminar esse slide, para um novo momento interativo. Mudei. Por quê? Porque isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um workshop. Aliás, palestra geralmente é de 40 minutos a 1h30. Passou de 1h30, eu já chamo de workshop mesmo. E passou de 2 horas, para mim, já é curso. Entendeu? Está vendo como é que a nomenclatura também muda? E aí você tem que combinar com o público como é que é o momento da interação. Faz parte lá da preparação. Aí entra no assunto central e depois eu vou concluir. Ô, turma, anota aí para mim qual que é a melhor forma de concluir uma fala, que eu não vou terminar esse workshop aqui com era isso que eu tinha para falar, né? Pelo amor, não vou. Era isso que eu tinha para falar. Então, é isso. É isso, é igual entrar para dentro. Foi isso que você falou. Eu não termino com era aí. Não vou terminar com eu espero que vocês tenham gostado. Demonstre insegurança no que eu estou entregando. Era isso que eu espero que vocês tenham gostado? Não termino. Então, anota aí como é que faz para terminar uma fala de forma profissional, impactante. Você vai fazer um call to action, chamada para ação. Eu acabei de ensinar para vocês as técnicas de oratória. Como é que eu termino a minha palestra? Agora é com vocês. Espelho você tem em casa. Filmadora está aí com você. Provavelmente nas suas mãos, ou no seu bolso, ou em cima da sua mesa. Então, se veja falando e se dê um feedback.
Sabe a cadeira vazia que provavelmente está aí na sua sala de estar? Olhe para ela como se tivesse uma pessoa lá e vai distribuindo o olhar nas cadeiras. É possível treinar falar em público sem ter público. E se dê um feedback. Se você precisar da minha ajuda, você sabe como me encontrar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, dependendo do horário. Você viu como é que eu terminei? Chamada para ação. Call to action. CTA. Estão abreviando isso aí, ó, CTA. Ou senão você pode terminar com uma citação. Pode, velho. Vocês trabalham no sistema logosófico de educação, você pode projetar um ensinamento de Gonzales Pecote, né, que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa. Esse será o maior prêmio que podemos aspirar, mais ou menos assim o pensamento, e terminar a sua apresentação. Muito obrigado, se for mulher, obrigada, e bom dia a todos. Vai que o pessoal bate palma. Se bater palma, receba o aplauso. Não sai do palco recebendo aplauso, porque você deixa o público ali no vácuo, né? Eu assim, às vezes eu vou fazer palestra, o pessoal costuma bater palma. Tudo bem. Aí eu fico lá assim, ó, obrigado, 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 que bom que vocês gostaram, obrigado, obrigado. Aí o pessoal já vem conversar comigo, né? Aí virou o pós-fala. O que é pós-fala? Pós-fala, no mundo corporativo, comercial, chama network. Ou seja, as pessoas vêm conversar com a gente. Não tenha pressa de ir embora de um evento que você palestrou. Reserve o turno. Se a palestra é de 8h30 às 10h, seu próximo compromisso na agenda é 2h da tarde. Se for o caso, você até almoça com os organizadores do evento, porque ali surgem novas oportunidades. Pós-fala. Gente, pós-fala é muito importante, muito importante. Tá? Ainda mais para quem trabalha, né, com palestra, para poder ter um resultado depois. Eu vou chamar meu amigo aqui participar. Alguém podia abrir o microfone para fazer uma conta para mim? Tem professor de matemática me ouvindo? Tem 4 pessoas pedindo, tá? Tem professor de matemática, Rodrigo. Ah, minha amiga Ana Flávia. Que bom, Ana Flávia. Manda um abraço aí para o meu amigo Dênio também. Pode deixar. Ô, Ana, faz uma conta para mim aqui, complexa. Abre o slide aí de novo, Liara, por favor. Vamos ver se a Ana Flávia está em dia com a matemática mesmo. Vamos lá. Ô, Liara, Ana Flávia, olha aí o 40 debaixo do assunto central, tá vendo? Quanto que é 40 mais 15? Olha o 15 lá. 55, conta difícil, Rodrigo. Mais 3 lá no início. 58. E mais 1 lá no final. 59. Obrigado, dona Flávia. Então, quer dizer que eu acabei a palestra 1 minuto mais cedo, né? Porque ela tem 60 minutos. Ô, gente, acabar um pouquinho mais cedo é bom? É ótimo. Ou seja, uma palestra de 60 minutos, eu acabei com 59. Olha que maravilha! Se você acaba muito antes, você é irresponsável, não cumpriu com o combinado. Se você passa do horário, você é falador descontrolado. Então, cadê o relógio? Tem que ter relógio, tem que ter cronômetro. Todo bom comunicador, todo comunicador profissional, ele tem relógio. Olha o meu lá olhando para mim ali, ó. Ele está ali, ó, meu colega de trabalho. E eu não uso relógio na parede, porque se eu estou dando aula e eu olho para cima na parede, assim, para olhar para o tempo do relógio, eu distraio o público. Então, o meu relógio, eu gosto dele na linha dos meus olhos. Então, o meu relógio está ali, ó. O dia que vocês vierem aqui no meu instituto, vocês vão ver ele ali, ó. São 10h17. Então, eu estou controlando aqui o meu tempo de fala. Obrigado, viu, Ana Flávia? Você realmente é boa de conta, viu? Impressionante, Rodrigo. Menina, parabéns, tá? Um abraço. Obrigado. Antes do próximo slide, vamos abrir aí para participação, depois a gente fala do próximo slide. Vamos avançando até às 11, hein? Eu vou acabar esse nosso workshop aqui 10h59, tá bom, não tá? E se eu acabar 10h55? Também tá bom, não tá ruim, não. Agora, 10h40, aí eu já começo a ser irresponsável.
né? Eu tenho que cumprir o meu horário. Aí você tem que saber lidar com o seu conteúdo. Você tem que saber que aquilo cabe naquele tempo. Como é que você vai saber disso? Treinando. Treinando a expressão. Ô, gente, tem que treinar para falar melhor. Eu parto desse princípio, que falar melhor é treino. Ok. Quem que é, Liara? Rônia, Shirleia, Mônica, Laiana e Cirlei. Opa, então vamos lá. Depois eu volto, hein? Porque a gente tem que caminhar para a reta final aqui. Pois não, quem que é a Shirleia? Shirleia deu aula para as minhas meninas. Rônia. A Rônia eu conheço também. Tá bom, Rônia? Cadê você? Oi, eu estou aqui. Eu dei aula para a Estela. Ô, menina, por isso que ela é desse jeito, então, ué. Olha, a minha pergunta é sobre o vestir, né? Hoje me chamou a atenção porque você está com uma blusa rosa. Eu não sei se você colocou essa blusa propositalmente, né? Mas assim, um palestrante, ele tem que também se adequar, né, à forma de se vestir. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aliás, a sua blusa aí está bem interessante também, né, Rônia? Não, essa minha blusa não seria para palestra, né, Rodrigo? Não, mas essa blusa aí, para quem trabalha com educação infantil, é ótima, né? Está bem interessante. Tá bem... Os meninos vão prestar atenção no você mesmo. Parabéns. Ô, Rônia, olha só, eu realmente escolhi essa minha roupa de propósito, porque eu trabalho com comunicação, com oratória, isso lembra cores, tá bom? Sim. Aliás, sabiam que vocês podem, aliás, quem tiver interesse, procurar até uma profissional que chama consultora de imagem? Eu posso indicar a Renata para vocês, ela quis fazer o meu curso, sabe, turma? E aí ela me perguntou, professor Rodrigo, você troca o seu curso por uma consultoria de imagem? Tipo permuta, né? Eu aceitei. Ela me ajudou a escolher meu óculos, está vendo? Meu óculos aqui combina com o meu rosto. E ela falou para mim, professor Rodrigo, você trabalha com comunicação, e comunicação tem a ver com cores. Então, o seu guarda-roupa tem que ser colorido. Aí ela fez aquele negócio de paleta de cores. Aí essa cor combina comigo. Eu tenho a minha paleta, que é Inverno Brilhante, a minha paleta. Então, quem quiser fazer isso, eu tive uma aluna aqui, gente, e ela formou em Direito com 22 anos. Com 24, ela tinha mestrado, com 28, doutorado. Foi dar aula e ela tinha uma imagem de adolescente, de jovem. Ela não parecia uma professora universitária. Aí ela fez o meu curso para melhorar a comunicação dela, ficar mais firme na comunicação, e eu indiquei ela para personal styler, para consultora de imagem. Você precisa ver o que aconteceu com ela. Mudou cabelo, fez maquiagem, colocou um óculos nela, grau 0, porque ela não usava, só para compor a imagem, salto alto. Ela veio aqui, falou, professor Rodrigo, aqui como é que eu tô? Eu falei, que isso? É você? Ela falou, sou eu. Agora eu entro em sala de aula, todo mundo sabe que eu sou professora. Impressionante, né? Então é isso aí, Rony. Me chamou a atenção. Hoje, a primeira coisa, professor, né? Vou te chamar de professor também, mas a primeira coisa que me chamou a atenção, a sua blusa. Eu falei, olha, ele tem algum ponto que ele quer atingir. Se ele for falar para jovens, todo o público ele vai atingir, do que você estivesse todo de preto. Olha como é que você estaria sério, assim, todo fechado. Né? Então, assim, eu achei interessante. Obrigada. Foi de propósito, viu, Rony? Foi de propósito. Prazer conversar com você. Quem que é o próximo? Shirleia. Ei, Shirleia, bom dia. Boa? Tudo bem, professor Rodrigo? Bom dia a todos. Eu sou professora de educação infantil lá no Colégio Funcionários. E eu fiquei muito interessada com relação à oratória, né, com o público-alvo. E o meu público-alvo especial e principal são as crianças de 2 a 3 anos, né? E essas crianças, a gente tem que usar de todos os recursos faciais, infantilização da voz. Então, eu queria só entender isso, Rodrigo, porque às vezes a gente foca na oratória sempre para os adultos, né? Para os pais, mas essa oratória na educação infantil, quero saber assim, um caminho, uma dica, se é isso mesmo, como que a gente deve proceder. Ok.
Chilé, depois evito com esse tanto de dedo cruzado aí. Tá aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Faz assim com a mão para você ver. Aqui, ó, assim, ó. Muito aí, melhor. Não fica? É menos dedo aparecendo, não é? É, verdade. Aí, ó. Desculpa a correção, foi pro seu... Não, foi bom. Mas olha aqui. Ainda mais com esse esmalte vermelho que você tá com ele aí. Fica 5 bolinhas de um lado, 5 do outro. Aqui, ó. Então tá bom. Ô, Chileia, você tem razão, tá, Chileia? O que acontece? Educação infantil, você tem que cultivar a sua teatralização. Você sabe disso. Então, você tem que ser teatral para os meninos prestarem atenção em você. Você tem que aprender a fazer, até cantar umas músicas, não tem? Você deve ser uma boa cantora. Então, cantar música faz parte até da teatralização. Você tem que trabalhar a sua expressão facial. Então, faz parte da oratória para crianças trabalhar tudo isso. Eu resumo em teatralização, a palavra é essa. E, se você quiser fazer uma aula de canto também, para você cantar ainda melhor para as crianças, fique à vontade. Tá? Trabalhar sua voz cantada. E esse é o segredo. Porque, realmente, a oratória para criança é diferente de oratória para adolescente, para adulto, é o famoso público-alvo. Tá? Parabéns. Eu te conheço, eu sei que você é uma excelente professora e você utiliza esses recursos para poder encantar as crianças e fazê-las ficarem atentas a você. Tá? Parabéns. Continue assim. Está respondido, né, Chileia? Obrigada, Rodrigo. Parabéns. Mônica. Isso aí. Quem que é agora? Mônica. Ei, Mônica. Bom dia, Rodrigo. Mônica, coordenadora do Fundamental 1 do Colégio Cidade Nova. Te conheço também. Rodrigo, eu acho até que você já respondeu um pouquinho, mas eu vou perguntar mesmo assim, também em relação à imagem. Eu uso óculos só para ler. E algo que me incomoda muito é, por exemplo, se eu estiver numa tribuna lendo, né, o que eu escrevi, e eu olhar para o público, eu tenho que tirar os óculos, porque senão eu não enxergo. E aí, esse movimento de tirar e colocar os óculos é bem complicado. E aí eu me vejo fazer um bifocal, ou aumentar bem a letra, né, e ficar sem o óculos para tentar ler, porque esse movimento é complicado, né? Pois é. Ô, Mônica, você acredita que eu estou começando a viver esse problema também? Eu já estou precisando aqui, ó, colocar meu óculos aqui, colocar ele mais na pontinha do nariz. Aí eu tenho uma pessoa que vai fazer para mim um óculos multifocal, aquele assim, que embaixo é para ler e para cima é para olhar de longe. Eu vou me adaptar a esse óculos, porque eu já estou me pegando fazendo isso aqui para ler, ó. E quando você põe o óculos na ponta do nariz para ler, eu fico aqui com uma postura muito avaliativa. Você concorda? Olha aqui, é diferente de eu falar assim, ó. Então, eu vou ter que fazer essa adaptação. Né? Nós devemos estar mais ou menos na mesma faixa etária, então eu vou ter que fazer. Eu já estou vivendo isso também. E a adaptação mesmo. Eu concordo com você. Esse negócio de ficar tirando e colocando óculos pode ser uma distração, concorda? Um ruído na sua comunicação. Né? Você imagina toda hora colocando e tirando óculos, colocando e tirando óculos. É um ruído, distrai o público. Então, vamos nos adaptar juntos ao multifocal. Tá? Se você precisar, como nós estamos aqui em BH, eu te indico a pessoa que vai fazer para mim, faço para você também. E outra coisa, cuidado com a sua franja esquerda aí, viu? Porque ela teve a tendência de cair no olho, aí, além do óculos, você vai ter mania de ficar arrumando franja também. Então, esse negócio de cabelo, gente, atrapalha muito as mulheres, tá? Eu tenho uma aluna aqui que fala para mim que o cabelo, como ela termina a apresentação igual o Zorro, assim, ó, porque ela até desiste de colocar o cabelo atrás da orelha. Então, dá uma armada aí no seu cabelo, tem um tal de laque, não tem? Tipo um super bonder em spray, você joga assim, o negócio fica. Tá? Então, dá um jeito, eu tenho certeza que você resolve isso. Ou coloca aquele grampinho. Mas não dá para ficar toda hora arrumando cabelo. É um fator de distração. Obrigado, viu, Mônica? Até breve. Quem que é agora, Liana? Laiana vai querer falar? Ela tinha pedido e depois desistiu. Laiana? Bom dia, eu sou a professora Laiana de Chapecó e eu queria pedir, professor, com relação à preparação vocal, porque, como o senhor comentou, às vezes é de 30 minutos, mas pode chegar até 4 horas, que geralmente é o período da aula, que nós trabalhamos com crianças, e a nossa oscilação vocal ela é bem grande durante a tarde.
Então, às vezes, na sexta-feira, isso já começa a incomodar. Então, se o senhor tem algo para nos passar também com relação a isso. Tenho. Aliás, eu estava esperando essa pergunta aparecer. Eu vou pegar um pouco d'água aqui para mim. Qual o seu nome mesmo? É Laiana, professor. Tá, a Laiana disparou aí essa pergunta sobre exercícios de voz. Então, pega um papel aí que eu vou pedir para vocês anotarem esses exercícios. Tá? Vamos fazer. Vamos fazer. Porque realmente tem que cuidar da voz, que eu estou. Vocês sabem disso. Pegou aí o papel e caneta para anotar? Laiana e demais colegas, olha só. Primeiro, a nossa voz ela é produzida aqui na garganta e ela funciona com vibração. Então, para você preparar a sua voz para aguentar muito tempo, você tem que aquecê-la e chamar a sua corda vocal para participar da sua atividade. O primeiro exercício que vocês vão fazer para mim, vocês testam em casa aí. Qualquer coisa, depois vocês me chamam no Zap aqui, a gente conversa, para eu ajudar você de forma mais individualizada. Olha só, vibrar a língua no céu da boca, Laiana. É Laiana mesmo? Estou acertando, Laiana? Obrigado. Aqui. Fala prato. Aí tem que disparar a metralhadora aí, ó. Deu para ouvir? Obrigado. O joinha aí me ajuda, viu, Laiana? Aí, ó. Você conseguiu vibrar a língua, Laiana? Conseguiu? Abre seu áudio aí, deixa eu ouvir. Consegui, sim. Deu para Vibra aí, sentir. deixa eu ver. Tá. Vibrou. 25% da população não consegue vibrar a língua. É um grupo expressivo. Tem o lábio também. Olha aqui, ó. É antissocial, tá, gente? Mas eu estou acostumado. Molha o lábio aí, com a língua. Se você pôr a mão na garganta, você vai ver que está vibrando a garganta. Faz a língua. O lábio. E tem a opção também de você comprar numa loja dessas de fisioterapia, às vezes até na internet tem. Isso aqui, ó, um massageador, aqui, chama massageador Live Up. Pode procurar aí na internet que tem. Eu posso te ajudar a achar. Você aperta aqui em cima, ó, ele vibra. Olha aqui. Aqui. Aí você pega ele, coloca aqui na garganta, aqui, ó, uma bolinha aqui embaixo, ó, aqui, ó, uma aqui embaixo, duas aqui em cima, faz a vogal A. E o som do Z, da abelha. Tem que vibrar a garganta, ó. Então, eu ensinei 4 exercícios para vocês. Vibração de língua, o gesto é proposital, tá, gente? E sem tampar meu rosto, né? Ó, aqui, ó o detalhe. Vibração de língua, vibração de lábio, o som do Z, e, se for o caso, comprar um massageador, colocar aqui na garganta, se não conseguir vibrar a língua nem o lábio, e fazer a vogal A. Quanto tempo? 2 minutos de cada. Quando? Minutos antes de entrar em sala de aula. É igual vida de atleta. O atleta aquece a musculatura antes de jogar. Não é isso? Independente do esporte. Então é a mesma coisa, gente. Vocês são atletas da comunicação. Eu também sou. Quando eu estou com a minha agenda muito cheia, eu olho para a agenda e falo assim, não, vou falar o dia inteiro. O que eu faço? Eu vou dentro do carro fazendo exercício. Levo meu massageador, parei no sinal, ó, e faço o som do Z. Experimenta, Laiana, e me conta, tá? Vou deixar o meu contato. Aliás, o meu contato, gente, depois se vocês quiserem me seguir no Instagram, vai ser um prazer ter vocês lá. É o Falar Melhor. Tudo meu é Falar Melhor. Meu site,
Aí o meu site tem o link lá das minhas redes sociais, lá em cima no site, falarmelhor.com.br. Aí você vai clicando lá. Até no TikTok eu entrei, vocês acreditam? Ué, porque a moçada está lá, né, gente? Esses meninos vão crescer, não vão? Vai que precisa de oratória no futuro. Aí já me conhece. Até no TikTok eu entrei. Aí, mas lá eu não fico fazendo dancinha, não, tá? Lá eu dou dica de oratória. Oh, meu Deus. Shirley, Olá, você vai Ana, continuar, obrigado. Rodrigo? Quem que é agora? Shirley. Vamos lá, Cirlei. Oi, bom dia, Rodrigo. Tudo bem, Cirlei? Bem, me ouve bem? Eu escuto você bem. É Cirlei ou Shirley? Shirley, Tá, pois não, Shirley. uma pergunta. Eu estou vendo você mais assim, para frente, não tanto apoiado atrás, no encosto. Inclusive, minha cadeira é igual. Isso faz diferença? Demais, demais. Mostra mais interesse na comunicação, mais interesse. Conversa com alguém que está levemente inclinado para frente, com a mão aqui em cima da mesa, aqui igual eu estou aqui agora, ó. Isso demonstra interesse na conversa, tá? Tanto para ouvir quanto para falar. Aí você vai revezando. Agora, vamos supor, ô Shirley, que você está precisando preservar a sua lombar aqui. O ortopedista lá, o médico, falou que tem o fisioterapeuta, né, seu personal. Então, você encosta na cadeira, barriga na mesa. Ó, barriga na mesa. E aí você trabalha aqui. Fica elegante do mesmo jeito. Mas, mesmo assim, eu dou uma leve inclinada para frente, tá? E aí você reveza a postura frontal com a postura lateral. Fica de lado aí, deixa eu ver, Chico. Mais. Aí, ó, fica legal falar assim, tá vendo? Aí você pode revezar com o outro lado também e até pensar em qual que é seu lado melhor. Não tem isso? Sim. Tem isso também. Ô, gente, o corpo fala, tá bom? E você pode também, sabe, ô Sheila, diminuir a quantidade, o tamanho, o espaço aí, ó, da sua cabeça aqui para a parte superior da tela. Desce um pouquinho. Eu não consigo ver, eu não sei como é que eu boto para me ver, mas eu vou baixar aqui. Sim? Isso, ficou bom. Tá. Aí dá mais chance para o seu gesto aparecer. E... Ô, Sheila, é interessante que você usou o verbo botar. Eu não sei como é que eu boto. Deixa esse negócio de botar para os ovíparos, tá? O verbozinho ruim esse, hein? Vamos botar isso no contrato? Vamos botar... Professor Rodrigo, você já botou para filmar? Não, para que eu não sou... Né? Eu vou colocar, inserir, acrescentar. Beleza? Eu evito, eu falo para os meus alunos aqui, evitar usar o verbo botar. Eu considero um verbo feio. Né, Chico? Mas é mesmo, então, tá. Linguagem. Hashtag fica a dica. E mais uma Cristiane. Obrigada, pois Sheila. não. Ei, Rodrigo, tudo bem? Mas acho que a Sheila tinha mais uma pergunta para fazer, Cristiane. Deixa ela fazer, aí a gente passa para você. Pode falar, Sheila, por favor. Vai lá, Sheila. Se eu não tiver a mesa, se for uma reunião, tipo uma roda de conversa. Shirley, boa, né? Então, uma roda de conversa não tem mesa. Então, o que você faz? Você senta, né? Perna fechadinha ou cruzada, certo? Mão em cima da mesa, mão em cima da coxa. E aí você desenvolve o assunto assim, pode sentar um pouco mais na ponta da cadeira. Aqui, a minha postura aqui, da feminina. Se for homem, apoia normal, né, gente? Coloca os dois pés no chão, senta, mão na coxa. Cotovelo pode ficar aqui na cadeira, eu gesticulo aqui, apoio na coxa. Tá bom? As mulheres podem ficar de lado também, colocar a mão na coxa e gesticular aqui. Beleza, Chico? Beleza, obrigada. Você dá aula de quê, Chico? Eu sou pedagoga na educação infantil. Beleza. Tipo a Shirleia, né? Isso. Então tá bom. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Cuida desses meninos aí. Cristiane. Então, pois não, Cristiane. Então, eu gostaria de te pedir algumas orientações em relação aos vícios de linguagem. Porque quanto mais nervoso a gente ficar durante uma apresentação, mais vício a gente usa. É um tal do tá, do né, e assim vai, né? Como vencer esses vícios de linguagem? Ô, Cristiane, você vai me permitir eu fazer uma observação da sua fala agora, tá? Para te ajudar. E ajudar a todos. Você falou assim que quanto mais não sei o quê, mais a gente usa.
vício de linguagem. Sabe esse agente? Você me incluiu nisso, né? Eu procuro evitar falar esse vício de linguagem. Então, tomar cuidado com essas expressões. Todo mundo aqui não gosta de estudar, porque a gente não planeja, porque nós, brasileiros, não sabemos votar. Eu escuto muito isso, Cristiane, esse tal do agente. E agente é todo mundo. Será que todo mundo realmente é desse jeito? Então, turma, cuidado com isso, tá? Com você não generalizar todo mundo na sua fala. Ok, Cristiane, vício de linguagem. Qual que é o segredo? Você se ouvir falando para identificar, ou alguém te dá um toque. Você manda áudio de WhatsApp, Cristiane? Você clica no play para ouvir? Muito raro. Então você vai passar a clicar mais, porque você vai se ouvir, vai ver se tem vício de linguagem e vai também perceber se você está sendo assertiva. Qual que é o oposto de uma pessoa assertiva? É a pessoa prolixa. Sabe aquela pessoa que fala a mesma coisa 5 vezes, mudando as palavras? Sim. Quem é prolixo é inseguro, porque na dúvida ele fala de novo. Ou seja, está em dúvida, está inseguro. Então, o segredo é falar uma vez só e passar para frente. Você garante que você falou de forma assertiva. Isso é treino. Treino. Então, áudio de WhatsApp, alguém te fala que você tem, você começa a perceber que tem mesmo, e aí você passa a bloquear esse vício dentro da sua mente. Né? Onde que o né está? Né? No final. Né? Pois é, então você começa a bloquear ele lá no final da frase. Agora, ó, eu não falo. Bloqueei. Aí você elimina. É um processo. E eu tenho uma notícia ruim, uma notícia boa e uma ruim para te dar, Cristiane, em relação a vício de linguagem. Posso começar com a boa? Pode. A boa é que dá para eliminar. E a ruim é que você pega outro. Pega, e tem que ficar atento, gente, o tempo todo ficar atento. Eu tenho hora que eu pego o vício de linguagem. Tem. O último que eu tive, sabe qual que foi? O aqui. Toda vez que eu passava o slide, eu falava para a turma assim, aqui. Aí eu passava o slide, aqui. Sabe quem que me ajudou a identificar? Um aluno que sentou lá no fundo. Ele falou, professor Rodrigo, você já percebeu que toda vez que você passa o slide, você fala aqui? Eu falei, não percebi? Eu agradeci esse aluno, eu agradeci. Sou grato a ele até hoje. Senão eu estava falando aqui até agora. Então tem que ficar atento o tempo todo, porque elimina e pega outro. E tem contaminação linguística nisso aí também, hein? Não tem aquela frase, me diga com quem tu andas, que eu te direi como falas. Eu mudei, tá? Que eu te direi como falas. Cuidado, porque você convive com gente que tem vício de linguagem, você pode pegar. Então, toma a vacina da atenção, para você não se contaminar com isso. E se você convive com pessoas que falam bem, aí você se deixa contaminar, não é assim? Esbirra em mim, ou seja, me contamina, porque eu estou querendo falar parecido com você. Então, ficar atento a isso. Obrigado, viu, pela participação. Quem que é? Luciana. Pois não, Luciana. Bom dia, professor Rodrigo. Você já falou da paleta de cores, mas eu fiquei com uma dúvida. Existe alguma cor que é orientado que não se use? Qual que é o seu nome? Luciana. De onde você é, Luciana? Me apresenta Luciana aí, de Chapecó. Você dá aula de quê? Eu sou diretora do colégio. Que bom. Prazer tê-la aqui conosco. Ô, Luciana, olha só. Evita, na hora que você for fazer uma reunião, blusas muito estampadas. Já pensou você fazer uma apresentação com um tucano aqui? Né? Um girassol aqui? Não dá. Então, assim, numa transmissão online, eu trabalho com blusas de uma cor só. Nada de listra e de coisa xadreza. Porque isso aí torna a sua imagem instável. Uma cor só, de preferência dentro da sua paleta, logicamente. E capricha aí, né, numa transmissão online da cintura para cima, tá? Então, atenção à franja também, né? A questão do seu fundo. Aí, ó, tem uma planta lá atrás de você, à sua esquerda. Tá legal, né? Tem uma cortina. Ficar dentro, né, gente? Um varal de roupa estendido aqui atrás de mim não ia combinar, né? com a minha expressão oral aqui. E cuidado com o fundo artificial, tá?
Eu tenho alunos que colocam um fundo artificial que mexe a cabeça, some a orelha. Faz assim, some a cabeça. Então, fica uma imagem meio fantasmagólica. Cuidado, eu não gosto de fundo artificial. E eu, quando eu vou fazer uma transmissão online importante, igual essa que eu estou fazendo aqui, eu fiz questão, eu saí de casa e vim aqui para o meu instituto. Por quê? Porque eu quero ter um fundo legal para vocês. Olha o auditório que eu mandei plotar aqui na minha janela. Vocês estão vendo? O dia que vocês vierem aqui em BH, gente, me manda um zap para vocês tomarem um cafezinho aqui comigo. Vocês vão conhecer aqui meu espaço, tá bom? Eu tenho aqui 9 cadeiras de braço, aqui, tá vendo? Que eu treino 9 pessoas e mentoria individual. A pessoa senta aqui na minha frente, eu treino ela. Já tive a oportunidade de treinar muitas professoras aqui em BH. Até recentemente, né, Liara, para a diretoria. Quem aí agora? Marisa Obrigado, Mansur, Luciano, pela participação. Marisa? Ok, estou só tirando a mãozinha aqui. Bom dia, professora. Eu sou de Florianópolis e colaboro na Comissão de Recursos Didáticos. É uma coisa assim que me chama muita atenção, não é para repreender ninguém, né? É que no mundo corrente, agora tem-se o hábito de tomar até cerveja de garrafa. Eu, assim, me recuso, né? Eu não tomo cerveja, mas se fosse tomar, não tomaria de garrafa, porque eu acho que sentir o cheiro também das coisas é bom, né? E também água, se leva água de garrafa para não virar para tudo que é lado, né? E esse hábito se transpôs para as reuniões, né? Para reuniões gerais, para qualquer tipo de reunião. E, para mim, muitas vezes, dependendo do tamanho da garrafona ou do copo, me chama a atenção e, às vezes, me distrai quando a pessoa faz isso toda hora, né? E eu acho assim, muito elegante, ainda se usa muito aqui nas tertúlias, né? Usar copo de vidro. Eu acho discreto e acho que não chama atenção. Qual é o seu parecer sobre esse item, que é simples, mas é importante, eu vejo, né? Como toda coisa simples. Muito obrigado pela participação. Marisa, né? Isso. Ô, Marisa, você tem razão. Há uma garrafa aqui. Se eu coloco uma garrafa amarela, aqui, grandona, aqui, para eu ir bebendo água na garrafa, realmente não ia ser um fator de distração da minha aula. Então, atenção a isso, porque pode sim ser um fator de distração. Eu concordo com você. Aqui eu uso a minha caneca, né? Que eu mandei colocar minhas logomarcas aqui. Entendeu? Eu vou tomando aqui minha água. Mas uma coisa importante, Marisa, é tomar água, tá? Um comunicador profissional, você já percebeu, não é à toa que ele tem água. Você sabe por que um comunicador profissional toma água? Porque quando nós estamos falando, geralmente a gente respira pela boca. Olha aqui, ó. E esse negócio de respirar pela boca para abastecer, para depois falar, isso resseca a boca, resseca o trato vocal. Então, eu vou tomando pequenos goles d'água, veja. Isso. Eu vejo assim... Pequenos goles d'água para ir lubrificando o trato vocal num copo que não distraia o público. Eu te dou toda a razão. Viu, Marisa? O teu copo ele é grande e está cheio, né? Agora, quando pega um copo assim, ó, e faz isso... Aí vai virando, assim, aí eu me distraio completamente. Mas... Está muito comum, está ficando cada vez mais comum. Imagina 50 pessoas numa reunião fazendo esse gesto aqui, ou mesmo no virtual, assim como a gente está. É terrível, né? Pois é, mas então é aquele negócio. Fica a dica aí, né? Para a gente tentar não ser aquele negócio que eu falei. Né? Não distrair o público, não distrair, gente. Você tem que eliminar fatores de distração e investir em fatores de atração. Eu quero agora avançar para a reta final. Aqui no meu relógio ali já são 10h46, nós já estamos chegando aqui nos últimos minutos. Deixa eu só finalizar meus slides, aí se der tempo a gente conversa mais. E eu vou deixar os meus contatos. Né? Hoje em dia não tem como a gente perder contato mais não. Se você tiver alguma dúvida, me manda um áudio aqui no meu Zap, que eu respondo para você, a gente conversa. Não tem problema. Tem rede social, tem tudo lá. Na plataforma é o meu site, tá, gente? Falar melhor. Ô, Liara, vamos lá para o slide de novo? Onde que nós paramos? Passa o próximo, por favor. Eu queria mostrar... Não, passa o anterior. Eu queria dizer para vocês, né, dentro do nosso bate-papo aqui,
As 4 formas de apresentação eu já falei, lembram? Que a melhor é a fala espontânea planejada, já ensinei a ler, já falamos do improviso e já falamos da memória. Mas a memória, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, evitem o decoreba puro. Ainda mais se você for falar por mais de 10 minutos. Então, utilize fala espontânea. Para você usar fala memorizada, primeiro, você tem que ter uma memória privilegiada. Segundo, capacidade de teatralização. Terceiro, pode dar o branco? Pode. E outra coisa, você pode virar um robô, se você não tiver teatralização. Próximo slide. O que eu apresentei para vocês aqui hoje foi a ponta do iceberg da oratória. Tem mais coisas para descobrir. Tem. O melhor livro do mundo, pode passar o próximo, Liara, por favor, é esse daqui, ó, que eu já indiquei para vocês, A Arte de Falar em Público. Pode comprar e ler, tá, gente? Veio lá dos Estados Unidos, mas está traduzido para o português. Você sabia que lá nos Estados Unidos você encontra professor de oratória no supermercado, né? Na farmácia, na padaria, fazendo caminhada na rua, porque tem que ter professor para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a faculdade. E vocês acreditam que a Apple, né, do Steve Jobs lá, da maçãzinha, eles têm um mentor de oratória no quadro de funcionários da empresa? Um professor de oratória para trabalhar a comunicação dos executivos. Olha que interessante, gente. Um dia nós vamos chegar lá, não vamos? Beleza. Próximo. Tem que contar que você já deu aula, você está dando para os nossos adolescentes também, né? Ah, pois é, tive essa oportunidade dentro do ensino médio está tendo. Parabéns para o Colégio Logosoft, tá mirando lá em cima, né? Europa, Estados Unidos, educação top. Aqui, a Leni Quirilos é minha colega, viu? Fonoaudióloga lá de São Paulo. Se você digitar aí no Google CBN, Central Brasileira de Notícia, Leni Quirilos, o nome dela não é fácil de escrever, não. Olha lá, ó. Vocês podem acessar os podcasts dela. Eu sou fã dela, tá? Eu fui lá em São Paulo fazer um curso com ela, fiquei uma semana lá para ver ela dando aula de oratória, para comparar com o meu curso. Então, aprendi muita coisa com ela, algumas coisas que eu faço ela não faz, a gente trocou ideia. E ela escreveu um dos livros dela, esse daí. Interessante, um livro sobre comunicação e liderança com um jogo de xadrez na capa. Por quê? Por quê que o livro de comunicação tem uma imagem de um jogo de xadrez na capa? Pode abrir o áudio e falar aí para mim. Estratégia? Parabéns, estratégia. Parabéns, Esther. Falo ou não falo? Se eu não falar, vai ser pior. Mas se eu falar, pode acontecer isso. Então, é aquele negócio, mexo ou não mexo essa peça? Tem que pensar, né, gente? Tem que pensar. Qual que é meu público? Dependendo do público, eu levo uma mensagem. E aí, o meu e-book ali, turma, é gratuito no meu site. Clica mais uma vez, Liara, por gentileza. Olha lá. 10 dicas poderosas para você perder o medo de falar em público. Além da minha apostila, eu vou mandar para vocês o meu e-book de 90 dicas, que tem essas 10 mais 80. Então, não precisa baixar isso no meu site, não, tá? Eu vou mandar para vocês junto com a apostila. E lá no meu site, vai lá depois, por favor. Pode passar, Liara, por favor. No meu site, turma, tem a minha WhatsApp para você participar. Olha só, vai lá no meu site, rola para baixo, tem lá escrito WhatsApp. Se você clicar Quero Participar, você entra numa lista de transmissão. É um grupo, mas é um grupo que só eu que falo. Então, virou lista de transmissão. Aí você vai receber toda quinta-feira uma videoaula que eu gravo sobre oratória de forma gratuita. Então, eu convido você para participar. Se não couber nesse grupo, vai que todo mundo aqui participa, eu já vi que tem umas 170 pessoas aqui, talvez não caiba lá no grupo. Você me manda um zap nesse número aí, ó, ou lá no meu site tem um balãozinho do WhatsApp, e pede para eu cadastrar você na minha lista de transmissão. A gente mantém contato no zap também, vai ser um prazer manter contato com vocês. Lembrando que eu já dei para vocês aqui um feedback da dinâmica da leitura, né? Página 32 da apostila. Quem quiser fazer, pode mandar o vídeo, tá? Tá valendo. E o próximo slide
é a minha conclusão, que eu já estou convicto que falar melhor é treino. Se você tem o dom e treina, você vira o Pelé da oratória. A Marta, se você não tem o dom e treina, dá um Cristiano Ronaldo. Tá bom, né? E se você não tem o dom e não treina? Aí você é uma lâmpada apagada. Não ilumina nem a si mesmo e nem aos demais. E eu tenho certeza que ninguém que está me ouvindo aqui quer ser uma lâmpada apagada na vida. Eu estou preparado para continuar te ajudando a acender a sua lâmpada ou aumentar a potência dela. Contem comigo. Muito obrigado e bom dia a todos. Devolvo a palavra agora para a Liara. Rodrigo, na verdade, né, assim, nós temos aí muito a agradecer, né? Além de termos aprendido muito, passamos uns momentos muito felizes, né? Foi muito divertido aí o treinamento e muito enriquecedor. E faço minhas as suas palavras, de que a gente realmente parta para a ação, né? E cada um já comece exercitando de alguma forma, né? Aí os nossos, com essas dicas que você deu, né? Para a gente poder cada vez, mesmo ainda não tendo o conteúdo preparado para a gente falar aí no congresso, mas vai ter a oportunidade de muitos de nós participarmos, então que a gente possa ir se preparando, possamos ir treinando, né? Isso. E compartilhar com as diretorias, então, também, né, a apostila, depois aí você me passa, por favor, o e-book, e aí eu compartilho também, e elas vão distribuir aí para todos. E nós fizemos também um certificado de participação, aqueles que quiserem o certificado, eu vou enviar também para as diretoras para preencherem direitinho, aí com a comprovação, né, desse seminário, desse workshop. Que bom. Liara, então, muito obrigado. Eu quero agradecer muito mesmo a oportunidade. Fiquei muito feliz com a possibilidade de colaborar com esse evento, que eu estou muito entusiasmado com ele também, hein? Eu sou professor de ética lá na Cidade Nova, eu já falei que eu quero uma cadeira para eu sentar nela, presencial, em algum lugar, tá bom? Porque eu sei que o evento vai ser transmitido também, mas eu estou querendo presencial, vou fazer o que tiver que ser feito, trabalho, o que for. Mas eu não vou perder essa, não. Estou dentro. É isso mesmo. E a gente tá encontra ótimo. lá, ué. A gente encontra, né? Encontramos, vamos nos encontrar todos, né? Então tá bom. E aí nós temos, né, também a professora Mirna, que estava até querendo falar, né, Mirna? E ela tem dado também algumas oficinas muito boas dessa parte do treinamento vocal, né? Não da parte em si da oratória, mas essa parte do treinamento vocal. E vamos ver se a gente consegue planejar aí uma outra atividade com esse objetivo, né? Ótimo. Um abraço para todos, um bom dia. Bom dia, muito obrigado, viu, pessoal? Bom dia.